Olá, estamos no ar com mais um programa Espaço Sindical ao vivo. Hoje, dia 2 de fevereiro, vamos estar repetindo esse programa aí bastante. Nós vamos conversar com Júlio Guerra. Ele é presidente de um sindicato da maior importância para o Brasil, que a sigla é SINPAF, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, que envolve no Brasil as duas big empresas, né? Embrapa, uma empresa da maior importância para o Brasil, e uma outra também da maior importância para o Nordeste brasileiro, para o povo brasileiro, que é a Codevasf, além de muitas outras, né, Júlio? Aí, Sim, nível MEPA, nacional. Empar, né? É um sindicato nacional, né, que atua aí no Brasil inteiro. Então, Júlio, nós vamos estar batendo um papo aqui sobre essa maldita iniciativa, né, lá do Senado Federal, que expõe as empresas brasileiras, que é uma estratégia para privatizar as nossas estatais, fragilizar o servidor público brasileiro, né, acabando com o concurso, inclusive. Enfim, traz um monte de prejuízos e nós vamos conversar com o Júlio sobre esse PLS 555, que a gente já até amaldiçoou como o PLS da besta 666, né? Só falta ser isso. E nós vamos estar também conversando sobre as lutas internas lá do sindicato, na categoria, pela valorização dos trabalhadores, né, sindicalizados dessa base do SINPAF. Então, Julião, primeira vez que você vem ao vivo na TV comunitária, verdade, né? né? A gente já se conhece há tanto tempo. Então, seja bem-vindo ao vivo aqui na TV, que é diferente um pouco da gravação, né? Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite e agradeço também a possibilidade de a gente poder discorrer sobre um tema tão importante como o PLS 555. O SINPAF está enganjado nessa luta, né, contra a aprovação do PLS 555, que veio surgindo assim do nada, né? Ele foi se apresentando do nada quando se viu lá na agenda do Senado, aparece já em ponto de... Aqueles subterrâneos malditos do poder, né? Bem desse jeito. A gente vem se somando a outros movimentos, o pessoal da FENAI, e na nossa categoria, inclusive, ele surgiu com uma surpresa adicional ao 4330, que também veio de súbito, né, da Câmara, depois o PLS 77, né, que também envolve a questão da regulamentação da atividade de pesquisa, e parece tudo muito bem intencionado, né? A gente olha assim, parece que não, nós queremos que tenha a transparência das empresas públicas, que todo o cidadão possa tomar contato com a forma com que são geridas as empresas públicas, mas por dentro, né, por debaixo do pano, vem um processo de privatização tão ruim ou pior do que aquele lá que a gente vivenciou no passado, que acompanhamos juntos, né, no período lá da ascensão do neoliberalismo, né, só que desta vez de uma forma mais especializada, eu diria assim, por dentro de projetos de lei no Congresso Nacional. Júlio, eu sempre gosto de pegar um pouquinho assim da pessoa que vem aqui, né, para mostrar para os nossos telespectadores, as pessoas que adoram a comunicação comunitária, a importância de um líder sindical que é comprometido com o povo brasileiro, que é de inteiramente confiança. Você está na Embrapa há 32 anos. Já tem tempo. É uma carreira aí como que eu diria, de fazer com que o Brasil tenha hoje, né, a soberania alimentar, coisas que eu aprendi com o CIPAF, viu? Soberania alimentar, produção orgânica. Produção orgânica. O sindicato tem aí, vocês técnicos, né, tem uma bagagem muito grande de colaboração para o crescimento do Brasil nesses termos. Sim, nós inclusive... Segurança alimentar. Né? Nós promovemos um dos congressos do SINPAF sobre agricultura familiar, lá em Petrolina, há algum tempo atrás, né? E a gente sempre se pautou pela necessidade de que a Embrapa gerasse tecnologias que atendesse a agricultura familiar, que atendesse a produção de alimentos mais sadios, mais limpos de contaminação com pesticidas de toda a ordem. A gente entende a necessidade da Embrapa atender aos diferentes públicos que a própria sociedade exige, né? A gente sabe que tem um público voltado para o agronegócio, tem tecnologia para o agronegócio,
Mas o que põe o alimento na mesa mesmo é a agricultura familiar, são os pequenos produtores. Mas mesmo assim, esse mercadão brasileiro sem Embrapa não seria possível, né? Que é uma empresa estatal, né? É uma empresa pública. A pesquisa estatal. E nós fazemos questão de frisar todo o tempo que nós queremos que ela continue pública, que ela continue 100% pública e que haja um investimento cada vez maior do governo e que as políticas públicas, que as políticas de governo sejam replicadas dentro da Embrapa e que ela seja uma empresa estratégica para o governo, né? E isso é uma luta que a gente vem de muito tempo. Nós já fomos à rua várias vezes lutando pela manutenção da Embrapa como empresa 100% pública e como uma empresa estratégica, né? Ela ganhou projeção lá em 2002, mesmo que a gente não goste, lá atrás, na década de 70, ela apareceu como uma empresa estratégica, né? E depois ela sozinha no mercado, né? Se impôs. A marca Embrapa é uma marca que tem uma força muito grande, né? E o contingente do capital humano que nós temos na Embrapa, o conhecimento, né? A massa de conhecimento da Embrapa é fantástica, né? Não tem valor. Se medir em bilhões, quanto que vale? Não. Que é anos e anos de pesquisa. Hoje, grandes estudiosos da área, eles têm tido, tem agora, recentemente, uma exigência de que se estabeleça o que vale esse capital, que não se mede em produção, porque uma indústria de automóvel, tu pode medir quantos automóveis sai, tu tem aquele preço, aquele valor do automóvel naquele conjunto de peças que geram um automóvel. Mas o conhecimento, ele é uma coisa... Quando fala que o nosso PIB vale 4 trilhões, é uma piada, né? Então, a Embrapa sozinha, com certeza, chega perto desses 4 trilhões. Chega lá. Nós temos gente muito renomada, gente muito capacitada para dar as respostas que a sociedade exige. E tem muitos momentos que a gente percebe que esse material humano não é devidamente reconhecido. Pois é, eu peguei esse gancho para a gente exemplificar para o nosso pessoal que está em casa assistindo a gente, crianças, jovens, idosos, né? Que a gente tem um público aí misturado, então Bem a gente misturado. não fica aqui, qual é o público seu desse horário? Não, nosso público não tem... Nosso público é o nosso público, acabou. É o público que gosta de conteúdo. Exatamente. Para a gente chegar, né, no gancho desse PLS 555, para mostrar que ele vem para acabar com esse tipo de Embrapa, com esse tipo de empresa estatal. Com certeza. Ele vem numa proposta nefasta, uma proposta, ela está escondida, né? Os propósitos finais estão escondidos dentro do projeto, mas a gente percebe, analisando o projeto nos seus artigos, na sua composição e quem colocou esse projeto em andamento, né? Que são os representantes do... Tasso Gereissati, se não me engano. Então. O sinal da cruz aqui. Um deles é o Tasso Gereissati, que lá no seu estado já produziu um estrago bastante grande do ponto de vista das empresas públicas do estado, né? E eles se juntaram ali, Gereissati, Serra, né? E mais um outro que agora não me ocorre ali, mas um grupo de privatistas, né? Se reuniram na elaboração do projeto. Ele começou lá no planejamento, orçamento de gestão. E a proposta do planejamento, orçamento de gestão era uma proposta de dar transparência, simplesmente dar transparência. Aí bota um nome bonito, né? Agenda Brasil. E aí ele ganha esse contexto e essa dinâmica, essa rapidez, né? E é uma ameaça concreta com relação aos domínios da Embrapa como uma empresa pública. Ela sem dúvida... boa parte das políticas que foram conquistadas, eu diria, né, diante de muita luta nossa, como dirigentes sindicais, e também de bons pesquisadores que a empresa tem, esse jeito de pensar a pesquisa sob o aspecto público, a tendência é que ele desapareça, e desapareça logo. E ataca de morte, né, todo o Estado brasileiro, porque há uma ameaça às hidrelétricas, é uma ameaça para proibir a Petrobras de ter exclusividade da exploração do pré-sal. Quer dizer, é realmente muito. Ele vai longe. Agora, senadores, quem é que está por trás deles, né? Que interesse é esse de que o Brasil seja um campo bom é um campo minado para o povo brasileiro, para os trabalhadores brasileiros, para os servidores públicos, né, principalmente. Sim. E bom para quem?
para as transnacionais. Né? Nós voltamos à velha política do Estado mínimo, né? Voltamos àquele princípio do Estado mínimo e, na verdade, o que se pretende através de um projeto de lei, é beneficiar o grande capital mais uma vez, né? Abrir as portas para o grande capital. E em se tratando de Embrapa, em se tratando das nossas grandes empresas, né? Mais especificamente falando da Embrapa, né? Em se tratando da Embrapa, eles têm a absoluta necessidade de ter a marca Embrapa, de se apropriar da Embrapa. Bácio, Sygenta, Bunge e outras Monsanto. empresas, Monsanto, elas querem se apropriar, se agregar à marca Embrapa. Né? Não é a nossa, sim a marca Embrapa, porque lhes dá muita credibilidade, gera muita credibilidade mundo afora. E a gente percebe que é um avanço, depois de um período de letargia, né, do grande capital, é um avanço agora no sentido de abocanhar o restante daquilo que já foi feito do ponto de vista... Eu esqueci de falar da Caixa Econômica. A Caixa os companheiros nós estávamos hoje pela manhã com os companheiros da Caixa e há uma preocupação extrema, né? É que não vai só do trabalhador, vai até com as gerências da Caixa também. É uma ameaça concreta de que uma empresa símbolo nossa, né? Caixa Econômica Federal, olha só, é um símbolo para nós e, meu pai... Lá atrás, meu pai abriu a primeira caderneta de poupança, quando o meu nascimento, era um rito das famílias, né, na época. Um órgão público de sucesso, com a tremenda credibilidade que tem a Caixa Econômica Federal. E ela está sob uma ameaça concreta. Esse projeto de lei é tão perigoso que ele invade prerrogativas do Executivo, passa por cima da Constituição brasileira, né? Vem impondo limitação excessiva de tipos societários, incompatibilidade econômica das empresas públicas com capital fechado. Ainda traz uma ameaça aqui de 45 a 132 bilhões de transição onerosa. Quer dizer, aliás, impede a participação de direito sindical no Conselho de Administração de Autorias das Estatais. Isso é um retrocesso violento, né? E cria a figura do conselheiro independente também, é um projeto absurdo. Nós estamos analisando o aspecto do caminho da inconstitucionalidade, né? Porque ele adentra em prerrogativas que são do Executivo e não do Legislativo. Mas até lá nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ficar parados esperando que o Judiciário nos dê a resposta que a gente sabe que o Judiciário está abarrotado com... uma infinidade de... E um projeto de lei que nem foi votado, dificilmente o STF vai... imagina, falar não existe, coisa, não. Eles não existe a possibilidade de se pronunciar sobre isso. Uhum. Quem tem que se pronunciar hoje é a sociedade, quem tem que se pronunciar hoje são os trabalhadores, e é esse trabalho que a gente está fazendo. Não é? Começamos uma mobilização amanhã, hoje já tivemos uma mobilização dentro do Senado. Lá no Anexo 2. No Anexo 2, e amanhã de novo estamos no Anexo 2, aí com uma companheirada de vários segmentos, né? E foi difícil entrar no Senado, né? Você estava contando aqui agora mesmo. Tem sido, A perseguição ali. A Casa do Povo se transformou numa casa só dos parlamentares. Quem pode entrar. De quem pode entrar. E se... Carteirada lá. Dependendo do símbolo que tiver colocado na sua camiseta, no seu casaco, que eu já acho um absurdo, obrigar o trabalhador a entrar numa casa que é do povo, paramentado com paletó e gravata, né? E sem o símbolo da sua instituição sindical, que é crime, né? Porque a liberdade de expressão no Brasil é constitucional. E agora, por conta dessa função aí do presidente da Casa da Câmara, presidente Eduardo Cunha, ele tem barrado sistematicamente trabalhadores que trazem símbolos, por exemplo, da Central Única dos Trabalhadores. Tem o símbolo, tu vai ter que deixar o símbolo lá de fora, senão tu não entra. E alguns trabalhadores que participaram de manifestação, alguns dirigentes que participaram de manifestações lá na Câmara, que estamos num Estado democrático de direito, pô. Claro. Então, na Casa do Povo, nada mais justo que todos nós possamos, dentro do padrão estabelecido pelo bom senso, que a gente possa fazer as nossas manifestações. Pois bem, tem alguns trabalhadores que já estão no sistema da Câmara e no sistema do Senado e naquela casa não entram. Colocou o nome lá, não, o senhor não pode entrar. Esse é o período do Chico Cunha, então, da praga do mosquito. Sim, Chico Cunha. Do próprio.
Então a gente está vivendo isso assim com muita preocupação, né? Nós estamos vivendo um período de instabilidade política muito forte, né? Muito complicado. Os dirigentes sindicais... Mas tudo muito bem provocado pela mídia golpista e pela elite golpista política, né? Sim, não tem para dúvida. abocanhar as nossas empresas, tratar a nossa riqueza, né? Em suma que está em jogo. Não, com certeza, com certeza. O que nós não podemos deixar passar é que eles estão muito atentos. O processo de desgaste político do nosso projeto de governo, né? Ele vem numa crescente. E eles estão atentos a isso, ao tempo em que eles desgastam e criam ações para desgastar o governo, eles também trabalham em ações para fortalecer os seus interesses. O que está em jogo, na verdade, é a entrega do nosso patrimônio construído arduamente, com muito suor do povo brasileiro. Desde o Getúlio Vargas, essas estatais vêm se acumulando, acumulando força. Né? Imagina se o Brasil virar uma Venezuela, virar uma Argentina, sem essas grandes estatais. O Brasil hoje ainda consegue superar a crise por isso, né? Por causa dessas empresas. Com certeza. E desses servidores que defendem o Estado brasileiro. Nós somos 9.870 e poucos trabalhadores, né? Da base. Na base. Esparramados pelo Brasil inteiro, cada um com um conhecimento. Vai lá do Urano, em Belém, que é um melhorista, um dos nossos remanescentes dos melhoristas, né? Especialista em bacuri, né? Até uma pesquisadora que tem lá no Rio Grande do Sul, Maria do Carmo, que trabalha com o melhoramento de pêssego, né? de variedades de pêssego. Tem a história dessas pessoas na mesa de todo brasileiro. O Nordeste, lá na beira de São Francisco, está produzindo uva e vinho, né? Então. Coisa que era só do Sul, né? Que era uma... Não, e tem mais. Nós vamos mais além disso. Nós estamos conseguindo produzir no Vale de São Francisco uma coisa que é rara. E que logo já vai ter relevância do ponto de vista de mercado. É o quê? Que é uma maçã produzida no Vale de São Francisco. Tem um pesquisador da Embrapa que fez a interpretação do ciclo de dormência da macieira e desenvolveu uma técnica de produção lá, naquela região. Então, tu imagina só, né? Nordeste produzindo maçã. Olha o estoque de conhecimento que nós temos, é algo fantástico, né? Eu comentei isso outro dia, numa dessas passadas lá, eu digo, pois eu estou surpreso porque eu fiquei sabendo que o pesquisador da Embrapa descobriu um método inédito de produção de maçã no Nordeste brasileiro e mais especificamente... Mas isso não pode. Lá uma coisa... O Tasso Gereissati, o Renan Calheiros não vão deixar, né? Isso não pode. Verdade, tem que matar esse Embrapa, né? Tem que acabar com isso. Então... Por isso que a Monsanto está querendo eles devem tomar conta. Eles devem estar interessados nisso, né? Nós lutamos muito tempo contra os contratos que se estabeleceram, inicialmente contratos de cooperação técnica, no momento em que a Embrapa vivia uma crise financeira muito grande, uma dificuldade de recurso para tocar suas pesquisas, foram feitos contratos, um deles com a BASF e outro com a Monsanto, e foi motivo de uma mobilização nacional de todos os segmentos, de FETRAF, CONTAG, Via Campesina, naquela época, denunciando a forma com que esses contratos tinham sido elaborados, né? E era uma maneira de dominação da Embrapa, de apropriação do conhecimento de dentro da Embrapa, né? E de transformação disso. À medida que passa pelo processo dessas multinacionais, elas querem um produto que elas possam vender aos agricultores. O propósito é de vender produtos aos agricultores. Transformar o conhecimento numa commodity. Exatamente. E o nosso propósito, enquanto empresa pública, uma empresa de intervenção social, é de dar oportunidade de inclusão desses agricultores, de trazê-los para um processo, inicialmente de subsistência, e depois até chegar à economia de escala. A gente sabe que é possível. Como isso. fez o Bautista Vidal com o álcool, né? Então, com o Proálcool, que é o nosso outro grande mestre aqui, além do Simpaf, né? Que sempre nos ensinou muito, mas o grande Bautista Vidal, que é o cientista brasileiro também, né? Sempre falou do Nordeste. Nordeste, o sol não é uma praga, o sol é um bem. Né? Sem dúvida. É o maior poder da fotossíntese. Né? Hoje tendo essa relação, tendo esse domínio de iluminação, né?
do sol, a água e da a terra. água e a terra, está resolvido o problema. Pronto. Então existem possibilidades. É o país da fotossíntese. Rapaz, existe possibilidade de tecnologia. Eu, numa das passadas pelo Nordeste lá, a gente saiu lá de Petrolina, andou pelo aquele interiorzão lá, foi Teresina, passamos lá em cima, fomos sair lá em Fortaleza e voltamos por Campina Grande e tal, voltamos a Petrolina. A gente fica, sabe, dá um aperto, porque tu sabe que em várias regiões ali nós ainda podíamos fazer uma intervenção muito maior e oportunizar a fixação do homem naquela região, oportunizar a produção, a melhor produção que eles produzem, né? Uma convivência mais, digamos, como é que eu vou te dizer, uma adaptação melhor aos regimes de falta de água, né? Porque é um eterno retirar e voltar, né? Eu passei um período lá, numa época que até os calangos ficavam levantando as patinhas, de tão quente que estava e seco, né? Onde se vê só um buzeiro lá, que o outro verde e os bichos embaixo, né? A gente tem condições de melhorar aquela condição, a Embrapa tem condições de melhorar isso. Tem gente para produzir isso, para produzir tecnologia para isso, né? Júlio Guerra, eu estou preocupado aqui, que é muito rápido esse tempo de 28 minutos, mas você vai voltar aqui outras vezes, nós vamos conversar sobre isso. Mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Você viaja o Brasil todo aí, 2016 é ano de eleger prefeitos, Brasília não tem eleição, mas o que você está sentindo aí a partir de sua base? Esse projeto de nacionalidade permanece, vai continuar? Ou nós vamos ter nas urnas aí o risco de um retrocesso muito grande? Eu vejo com bastante preocupação por onde ando, né? Existe um sentimento assim de que nada sobra dessa campanha que a mídia faz, né? Nada sobra, não existe uma perspectiva para o eleitor. Eu entendo, né, como agente de transformação, eu entendo que a gente tem que acreditar numa proposta de... papel sindical. Não, isso sem dúvida alguma, eu vou ser o eterno sonhador nesse sentido, querendo que os nossos projetos avancem e que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, né? Com essa inclusão cada vez maior dos nossos cidadãos. Mas a gente vê que, por muitos lugares que a gente anda, que a mídia tem feito um papel devastador no eleitor, e nós vamos ter um processo eleitoral de 2016 que eu acho que vai ter muita intervenção do judiciário. Dada essa modificação do processo de contribuição de campanha, o novo sistema de financiamento de campanha, nós vamos ter um período, acredito eu, embora eu seja um otimista de carteirinha, mas acredito eu que 2016 vai ser um ano complicado. Nós vamos ter um ano bastante complicado. Porque de 2016 remete para 2018. Sim. Nós estamos falando de uma prévia de 2018, até porque a eleição para alguns não terminou ainda, né? O processo, o terceiro turno, ele continua em andamento. Então, esse desgaste, esse assodamento, essa falta de compreensão política do que é o resultado de uma eleição, ele tende a se agravar. Que os ataques, né, que nós conseguimos de progressismo no Brasil, né, como o negro na universidade, né, sim. O ProUni, pobre entrando na federal, fazendo medicina, Bolsa Família sofrendo ataque, retirando dinheiro de orçamento. Quer dizer, vai ser um período também bastante... de muita responsabilidade para o movimento sindical, né? Com certeza. E no movimento sindical, nós percebemos assim que existe uma... Lá atrás, quando a gente elegeu o nosso representante, né? Quando elegemos Luiz Inácio, lá em 2000 e tanto, nós tínhamos a convicção de que havia necessidade de se ter um apoio de pelo menos 55 mil dirigentes postados em pontos que iriam dar o respaldo necessário para um dirigente sindical presidente da República, né? Porque a gente tinha presente que havia uma ameaça já naquele momento de um golpe logo em seguida, né? E a gente fez de tudo, né? Nós fizemos aqui a marcha de 100 mil, rapaz, tu estava cobrindo isso lá. Lembro, nós cobrimos. Foi um negócio fantástico aquilo.
que era a liga, a coisa que faltava para a gente chegar. Eles nunca conseguiriam derrotar esse movimento sindical, né? A carteira de trabalho ainda está aí, os direitos trabalhistas. Sim. Mas a gente percebe que houve um recrudescimento muito grande e eu vejo com preocupação. Eu vejo com preocupação porque essa ação dos radicais de direita, ela tende a se ir estruturando cada vez mais. Vem logo aí um partido novo, né? que a proposta desse partido novo, que tenta se alicerçar no Brasil inteiro, é uma proposta ultra-radical de direita. Né? Vai levar o país a uma condição de retrocesso das nossas... É o novo baseado no nazifascismo, no nazismo e no fascismo. Nessa ordem. Eu tive a felicidade, eu diria, de sentar ao lado de um representante desse grupo e ele considera que nem é uma política de Estado mínimo, é a política de Estado zero. Estado zero. O Estado não interfere. Para aí, meu amigo, mas esse momento a gente já viveu. O próprio símbolo do capitalismo, né? Os norte-americanos tiveram aquele imenso problema lá que a bolha estourou e eles se... E hoje o candidato a presidente dos Estados Unidos que mais cresce se intitula socialista. Né? Socialista. Então, né? Os caras aqui estão na contramão. Na contramão da história. Então há um retrocesso, né? Magri vem fazendo isso na Argentina, né? Destruindo as políticas sociais. O retrocesso na Venezuela. Então nós vamos ter que tomar muito cuidado. Vamos porque isso vem por aí. Júlio Guerra, nós estamos na guerra, como se diz, né? A guerra, eu sou Farias Guerra. Farias Guerra. Sou Farias Guerra. Então, nós conversamos aqui um bom bate-papo com o presidente do Simpaf, Júlio Guerra, e agradecendo muito, Júlio, a sua presença aqui. Só o seu recado agora, então, rápido, de 30 segundos, para quem está em casa e te viu aqui na TV. Meus companheiros e companheiras que nos assistem, nos ouvem, né? Nós precisamos que todos tenham uma atenção muito grande e tenham capacidade de pensar 2, 3 vezes quando vem alguma reportagem na televisão, alguma manchete de jornal dizendo que o país está no fundo do poço, que o país está no limite, que o país está quebrado. Tenhamos a percepção de que isso tudo é um processo que está se estabelecendo para o processo eleitoral presente de 2016 e para o processo das eleições presidenciais de 2018. É preciso que todos tenham capacidade de discernimento e pensem. Senão, atrás desse conjunto de informações que a gente recebe todo dia, toda hora, tem uma intencionalidade da mídia, no sentido desta mídia comprometida com projetos... Não é a comunitária. Não é a mídia independente, não é a TV comunitária, com certeza que não, né? Porque a gente se propõe a colocar a verdade, os fatos, né? Então é bom que todos tenham presente de que existe uma manipulação imensa da mídia, né? No sentido de destruir um projeto, né? Que começou lá em 2000 e pouco, e que veio a duras penas, chegando no nível que nós chegamos, com a inclusão social sem precedentes, né? E que tende a recrudescer agora já nas próximas eleições, com as eleições nas proporcionais. Então, meus companheiros, pensem 2, 3 vezes antes de assumir o discurso da mídia, assumir o discurso, com todo respeito, do William Bonner, do William Vac, que inclusive tem lá, patrocinado por uma grande família norte-americana extremamente radical, né, que lhe premiou outro dia. Então, que tenham cuidado com isso, porque a gente é bombardeado todo dia com essas informações de que o Brasil não vai para adiante. A gente tem que estar retornando o sentimento de vira-lata. E a gente tem um povo que é uma beleza, um povo que luta, um povo com garra, um povo que não baixa a cabeça. Agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, devastou-se uma área lá, e agora, como é que vai ser? Não, agora a gente levanta a cabeça e faz tudo de novo. Porque a gente é assim, nós somos assim. Nós vivemos de uma esperança de um mundo melhor, uma sociedade melhor, e um mundo melhor, ele é possível, continua sendo possível. E Brasília é um exemplo disso, né? Cidade de 50 e poucos anos, grande como essa. Por isso nós fizemos Brasília, fizemos o Brasil, então nós podemos fazer qualquer coisa. Claro. Júlio, agradeço muito a sua presença. Você que nos assistiu, né, em casa, nós vamos estar sempre reprisando
conversa aqui com o presidente do Simpaf. E para você que gosta da TV comunitária, continue aqui na nossa tela, na nossa programação, um canal de luta pela democracia informativa no Brasil. Um grande abraço e obrigado pela audiência.